A graça e a paz, irmãos. Amém. Amém. Prazer aqui estar falando com vocês, trazendo as boas novas de Jesus aqui para Pai Pedro. Estamos chegando na reta final da viagem, a última semana, e eu oro a Deus para que a palavra do Senhor venha realmente mexer com a gente, falar com a gente, dar direção, né? Aquilo que o Senhor quiser falar conosco. A gente vai abrir Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. Então é Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. 1 e 2, isso. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É isso que diz a palavra do Senhor. Vamos orar. Pai amado, aqui está o texto sagrado, Senhor Deus, e nós estamos diante dele nessa noite. Peço a Deus para que o Senhor venha iluminar os nossos olhos, para que possamos contemplar as tuas verdades, que o teu Espírito possa mover corações, possa abrir o entendimento, que o Senhor possa penetrar essas palavras em nossos corações, trazendo o real significado e trazendo, Senhor Jesus, aquilo que o Senhor quiser trazer como resultado de ouvirmos e entendermos a tua palavra. Mova hoje, Senhor Jesus, as nossas vidas por meio da tua palavra. Amém. Nós dependemos totalmente de ti. É o Senhor que é o rei, é o Senhor quem governa. Amém. E o Senhor, Deus, é quem dita a tua palavra. E assim, Deus, na dependência do Senhor, que nós oramos para que ela seja revelada diante dos nossos olhos. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, aqui logo no começo, Paulo, ele chega a uma conclusão baseada nos 11 capítulos anteriores. E a conclusão é: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus. Ele faz um pedido ao leitor, ele faz um pedido a nós, Deus faz um pedido a nós, uma ordenança baseada na misericórdia de Deus. E se a gente for parar para estudar os 11 capítulos anteriores, essa misericórdia da qual Paulo fala aqui está exposta nesse capítulo, nesses 11 capítulos. Ele fala, eu tendo explicado toda a misericórdia de Deus sobre a vida de vocês, agora eu faço um pedido para vocês, eu faço uma ordenança para vocês. E a misericórdia de Deus, para a gente entender, ela está bem revelada no que se chama Evangelho. O Evangelho nada mais é do que uma boa notícia que Deus trouxe para os homens. Mas antes da gente entender a boa notícia, é importante que a gente entenda o pano de fundo a respeito disso. Porque a boa notícia não vem para homens que estão em estado tranquilo de vida e de repente surge mais uma boa notícia que vai agregar mais valor à vida. Não, na verdade a boa notícia vem para homens e mulheres que estão na UTI, prestes a morrer. E então o médico, por exemplo, ele chega e dá uma boa notícia para a família e fala assim, seu pai, seu sogro, seu familiar, ele vive. Essa é a boa notícia. Ela parte de um pano de fundo em que todos nós estamos. E esse pano de fundo é o problema que todos nós temos diante de Deus, chamado pecado, desobediência a Deus e a sua lei. E nesse pano de fundo, todos nós nos encontramos. E é por isso que a boa notícia de Jesus, ela vem e alcança corações de todo tipo. A boa notícia é para aquele que é viciado na bebida, viciado nas drogas. É também para aquele que não tem vício algum. É para aquele que mente e para aquele que não pratica mentira. É para aquele que é desonroso na sua família e para aquele que não é desonroso. É para aquele homem que é devasso em todas as formas que o mundo apresenta. E é também para aquele homem que aparentemente é íntegro, trabalhador e construiu uma boa família. A boa notícia de Jesus é para todos os homens. Porque a palavra de Deus diz que todos os homens pecaram.
e estão destituídos, separados da presença gloriosa de Deus. A palavra de Deus também diz que o que faz separação entre Deus e o homem são as nossas iniquidades, a nossa maldade. Esse é o pano de fundo do qual nós estamos. E nós estamos diante de Deus, e o Deus é um Deus justo. Deus, sendo um Deus justo, Ele deve praticar a justiça sobre as nossas vidas. E assim como um juiz justo, quando está diante de um criminoso, um assassino, um ladrão, ele deve praticar a justiça. E a justiça pede que esse criminoso seja condenado a 10, 15, 20, 30 anos de cadeia. Assim também a justiça de Deus pede para que Deus julgue o homem, condenando o homem à morte eterna. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado, ou seja, a recompensa que o pecador recebe é a morte eterna. Esse é o pano de fundo. Nós temos um grande problema chamado pecado, e nós estamos diante de um Deus santo e justo, e Deus deve então nos mandar, nos condenar ao inferno, à morte eterna. Mas aí que se apresenta a misericórdia de Deus, aí que se apresenta o amor de Deus. Porque mesmo Deus sendo justo e a sua justiça pedindo com que nós sejamos mandados ao lago de fogo, Deus, ele deseja nos salvar, deseja nos dar, ao invés da morte eterna, a vida eterna. E como é que Deus faz isso? Ele faz planejando uma linda salvação para mim e para você. Uma salvação cheia de misericórdia. Ele faz isso quando ele pega e envia o seu Filho unigênito para viver entre nós. E quando ele está entre nós, ele vive uma vida santa, pura e perfeita. De modo que, ainda que todos nós mereçamos a morte, o único homem que passou entre nós que não merecia a morte, chama-se Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Mas Deus enviou o seu Filho para que ele nos substituísse, para que ele pagasse o salário do nosso pecado. E o salário do nosso pecado é a morte. E é por isso que Jesus veio ao mundo, para morrer no meu e no seu lugar. E a partir daí, Deus, ele consegue ser muito amoroso, ser muito misericordioso e ser um bom salvador e permanecer justo. Ele não é como um juiz injusto que absolve o criminoso sem qualquer razão. Ele é um juiz justo que absolveu eu e você, pecador, mas porque ele pagou o nosso pecado na carne do seu próprio Filho. Veja o tamanho da misericórdia de Deus, veja o tamanho da graça de Deus. Ele é justo e o nosso pecado deveria ser pago. E ele pagou na carne do seu Filho. Isso é o grande amor de Deus e a grande misericórdia de Deus, que não quer que a gente passe pela morte eterna e sofra da condenação, mas quer que a gente tenha a vida eterna para sempre com Ele. E por isso que Ele enviou o Filho dele. E então, agora nos é apresentado um caminho de misericórdia, um novo e vivo caminho que nos leva até o Pai. E esse caminho se chama Jesus Cristo. Essa mensagem do Evangelho que eu estou falando. Porque ele, sendo Deus, veio até nós, cumpriu perfeitamente a lei de Deus, morreu em nosso lugar, mas a morte não podia detê-lo. E é por isso que no terceiro dia ele ressuscitou e vive. E não só vive, como está à destra de Deus, intercedendo e orando por nós. Veja bem, preste atenção. O próprio Deus enviou o seu Filho para pagar pelo nosso pecado. Ele morreu e ele ressuscitou, ele vive. E ele intercede por nós. Esse é o amor de Deus. E essa salvação é apresentada para nós. E nós recebemos ela como um bom presente. Assim como se eu chegasse para alguma dessas crianças que estão aqui e entregasse um presente para ela. E ela ia receber de bom grado. Assim nós devemos receber o presente da salvação. E a forma como Deus escolheu para que a gente recebesse a salvação é através de um arrependimento, ou seja, arrepender-se dos nossos pecados, confessar os nossos pecados individualmente ao Pai, chegar diante do trono dele e falar: Senhor, eu tenho pecado contra ti, eu ofendi a lei do Senhor, eu fui
mau filho, mau pai, mau marido, eu fui má esposa, eu fiz isso e aquilo de errado, eu confesso diante do Senhor, e aí então a gente deposita toda a nossa fé e toda a nossa esperança nessa boa notícia que eu estou entregando aqui hoje. A boa notícia de que Jesus é o Salvador e que se você confiar toda a sua vida a Ele, você vai estar seguro e jamais vai passar pela morte eterna, porque a palavra de Deus diz que aquele que tem o Filho de Deus já passou da morte para a vida. E ele passa a ter vida e vida em abundância. Não é mais uma vida coberta pela culpa, não é mais uma vida coberta pela angústia, não é mais uma vida conduzida distante de Deus, mas é uma vida em Jesus, uma vida em abundância. E isso está apresentado diante dos nossos olhos. Essa é a misericórdia de Deus que nós temos aqui diante de nós. Essa é a boa notícia de que há salvação para nós, e essa salvação é tão somente por meio de Jesus, o Filho de Deus, e que nós devemos crer nessa boa notícia, nós devemos confiar nele e se arrepender dos nossos pecados. E quando nós voltamos para o texto aqui, bom, gente, então a gente expôs o pano de fundo que Paulo expôs do capítulo 1 ao 11, é isso. E aí ele, depois de expor tão grandiosa salvação, e aqui pode ser que você precise buscar essa salvação, então busque. Pode ser que você seja salvo em Cristo Jesus, e aí nós temos essa orientação para nós. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A questão é que, baseado na misericórdia de Deus, no plano lindo de salvação que ele ofereceu a nós, agora nos é convocado a oferecermos a nossa vida como sacrifício vivo. Antigamente, antes de Jesus, o sacrifício era um sacrifício de animais. Quando Jesus veio, ele ofereceu um único e suficiente sacrifício, de modo que eu e você não precisamos mais sacrificar animais. Mas a palavra de Deus diz para nós nos oferecermos como um sacrifício vivo. Ou seja, não é mais um sacrifício de morte. Não é mais um sacrifício de morte. É um sacrifício vivo, como uma oferta agradável a Deus. É isso que ele pede de nós. Para que nos ofereçamos por inteiro a Ele. Como a nossa vida por inteiro, nosso corpo por inteiro, toda a nossa mente e todo o nosso coração, oferecidos a Deus. E aqui Paulo conclui, no final do versículo, que esta oferta, quando a gente oferece a nossa vida por inteiro a Deus, porque Ele foi misericordioso conosco e nos salvou, esta oferta é o culto racional de vocês. Essa é a verdadeira adoração que Deus pede, esse é o verdadeiro sacrifício que Deus pede, esse é o verdadeiro culto que Deus pede. Cultuar a Deus não é simplesmente fazer parte de uma religião, ir a uma igreja. Cultuar a Deus da modo como a Bíblia pede é se oferecer por inteiro como sacrifício a Ele. Um sacrifício vivo, santo e agradável. Vivo porque Ele nos deu vida, santo porque Ele nos purifica dia a dia, e agradável porque a palavra de Deus diz que nos tornamos como perfume suave nas narinas de Deus. Deus passa a ter prazer em nós quando nos oferecemos dessa forma. E Ele continua recomendando e pedindo para nós, baseado na misericórdia de Deus, no versículo 2. Diz assim, ó: não se amoldem ao padrão deste mundo. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Não viva como o mundo vive. Não viva nas paixões desenfreadas do mundo. Não viva de acordo com o padrão e com a cultura que o mundo prega. Porque Deus já comprou vocês pelo sangue de Jesus. Vocês já são propriedade dele. Vocês são salvos por Ele, e agora vocês não pertencem mais ao mundo, não pertencem mais às trevas. Vocês pertencem ao reino de luz. E Ele diz, antes, ao invés de vocês se amoldarem ao mundo, andarem como o mundo anda, mentirem como o mundo mente, fazerem tudo que o mundo faz de errado como o mundo faz, em vez de vocês fazerem isso, vocês transformem-se pela renovação da sua mente. Não viva mais como o mundo, mas antes, tenham a mentalidade transformada. Tenham a mentalidade renovada. Passe a pensar como Deus pense. Passe a observar como Deus observa. Passe a planejar, a analisar como Deus analisa. Passe a viver como pede a palavra de Deus.
tenha uma mentalidade renovada, não tenha mais a mente conforme o mundo, e o padrão do mundo e a cultura do mundo, mas tenha a mente moldada pela palavra de Deus, como foi falado aqui no início ao culto. E ele continua pedindo e nos dá, no final, a grande orientação, a grande recompensa. Mas por que então, depois de eu experimentar a misericórdia de Deus, a salvação, porque eu me arrependi dos meus pecados e confiei toda a minha vida a Cristo, e agora então eu vou me oferecer por inteiro a Ele, e depois disso ainda eu não vou deixar com que o mundo me amolde, mas eu vou me renovar, ter uma mente transformada. A finalidade disso é no final do versículo 2, diz: para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, Deus é misericordioso, Deus oferece para nós uma grande salvação por meio de Jesus. E agora basta você se arrepender e crer nele. Poderia ser muito pior, poderia ser como as demais religiões que pregam uma salvação por obras, uma salvação mediante esforço religioso. Basta o arrependimento e a fé. E a partir daí ele pede, agora entregue-se completamente a Deus. E então ele vai falar no final aqui, que depois de nós estarmos inteiramente entregues a Deus, nós iremos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus sobre as nossas vidas. Irmãos, talvez muitas vezes batemos cabeça, né, na nossa vida, batemos cabeça porque estamos fazendo a nossa própria vontade. E toda vez que fazemos a nossa própria vontade, experimentamos uma vontade muito diferente dessa apresentada na Escritura. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Quando não estamos vivendo a vontade de Deus, mas estamos vivendo a nossa própria vontade, a nossa vontade é ruim, a nossa vontade é falha, e a nossa vontade traz males. Não é uma vontade agradável para nós, a gente vai sofrendo de angústia em angústia, de miséria em miséria. Mas depois que a gente se oferece por inteiro a Deus, como esse sacrifício vivo, a gente pode experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Talvez toda a luta que você tem tido, toda a dificuldade que você tem tido, toda a angústia que você tem tido, todas as vezes que você tem batido cabeça e se machucado, é porque você não tem experimentado a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Antes, você tem experimentado a sua própria vontade, porque você ainda não se entregou completamente a Jesus. E não confiou que Ele é o Senhor que deve governar a sua vida. E é muito melhor que Ele governe, porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Amém. Perfeita. Se há algo nas nossas vidas que é perfeito, não diz respeito às nossas obras, porque nós falhamos. Não diz respeito ao que falamos, porque também nós falhamos nas palavras. Não diz respeito a como nos vestimos, porque às vezes nós não somos perfeitos nisso. Mas o que diz respeito ao crente verdadeiro, ao cristão, ao Filho de Deus, é que a vontade de Deus nesse irmão se executa de modo perfeito. Porque Deus faz toda a sua vontade. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Agradável porque ela não é pesada. Agradável porque ela é leve. Agradável porque ela não é um fardo e não é um jugo. Mas ela é leve. É uma vida em abundância. É uma vida oferecida pelo pão da vida, pela água da vida. É uma vida onde o maior anseio da nossa alma, do nosso coração, é suprido totalmente por meio de Jesus. Então essa é a palavra de Deus, irmãos. Vamos ler novamente para que possamos entender o que a palavra de Deus fala aqui para nós. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa é a palavra de Deus para nós essa noite. É um caminho de misericórdia que tem para nossas vidas. É um caminho de vida que tem. Este é o culto racional que Deus pede.
a nossa vida por inteiro, por completo. E aí então, nós teremos essa vontade que é boa, perfeita e agradável nas nossas vidas. Uma vontade que é leve, que é suave, e que nos alegra, e que nos traz verdadeira vida. É isso que Deus quer para nós. Essa é a boa notícia. Amém? Amém. Deus abençoe, irmãos.